Abedê-Ogum. Uma boa tarde a todas, uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer muito a toda a minha ancestralidade, que durante muitos séculos trazida força e passaram por esse espaço aqui. Muitas e muitas levas de negras e negros, ao chegar nessas águas, o primeiro solo que eles desembarcaram e pisaram foi aqui. Porque antigamente nós éramos vistos não como pessoas, e sim como peças de mercadoria. Então aqui, como era o prédio da alfândega, tínhamos que passar aqui para ser carimbado, registrado, avaliado e etc. É um momento muito interessante que nós estamos passando no Brasil, e como um homem de Vodum, como um homem de Orixá, de Inquice, como um homem de Encantados, eu tenho certeza que absolutamente nada é por acaso. A ONU estabeleceu, alguns anos atrás, a década do afrodescendente, estabelecendo as comemorações, a aprovação, a implementação de ações, de atividades, de projetos no mundo todo com recorte étnico da diáspora negra. Aqui no Brasil, por causa das obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, redescobriu-se muitas coisas, muitos aspectos, muitos artefatos, muitos símbolos e muitos ossos nossos. E aí, culminando com o Cais do Valongo, que foi durante muito tempo uma celeuma, uma disputa, né? Não é o Cais do Valongo, é o Cais da Princesa, não coisa, e aí até que realmente conseguiram os nossos valorosos arqueólogos, nossos profissionais, conseguiram provar que ali é o Cais do Valongo, um espaço onde milhões de negros desembarcaram nessas terras. Com a luta abnegada de muitas e de muitos, foi tombado não, né? Foi transformado, né, em patrimônio da humanidade, pelo menos reconhecido como patrimônio da humanidade. Só que tombado agora também pelo Estado. E é isso que eu ia falar, pela Unesco, e há uma semana, né, exato, uma semana e alguns dias, aqui nesse espaço, o governador do Estado assinou o tombamento, por causa da luta incessante de vocês, né? Abnegados, guerreiros. E aí, o que é isso que está acontecendo? E aí, é eleito um presidente que é para as pessoas que estão apavoradas, que já em versos e prosas dizendo tudo que ele não é, e que tudo que vai se transformar o Brasil a partir de janeiro, que eu pessoalmente não acredito, porque existem forças superiores, existem forças mais eloquentes que não vão deixar. Labutar, sempre labutamos. Há 500 anos nós resistimos aqui. Há 500 anos nós transformamos e construímos esse país. Há 500 anos nós contribuímos e demos uma identidade cultural
interferimos decisivamente na formação cultural desse país. Não existe um canto desse país que não tenha a influência do povo negro, mesmo no sul, naqueles rincões ali mais fechados de colonização europeia. Mesmo lá, quando você chega naquelas colônias, você encontra um princípio ativo da herança africana. E eu falo isso com muito orgulho, com muita felicidade, porque nós temos que entender que nós só seremos realmente um país pujante, um país gigante, se nós estivermos unidos, mas unidos realmente, unidos, olhando um nos olhos dos outros, unidos, abraçados, e principalmente reconhecendo as virtudes, a história de cada um de nós. Nós vemos os nossos irmãos indígenas, os nossos índios, os verdadeiros donos da terra, a maneira que eles são subjugados ainda hoje. Eles não foram postos a ferros como nós, com esses... Vocês que já viram aí a exposição, vocês já viram todos esses instrumentos, né? Aquilo ali não era enfeite, nem era para animal, não. Aquilo ali era para nós. Você imagina você andando aqui e encontrando pessoas submetidas àqueles martírios. E isso era usual na cidade. Isso era usual no nosso país. Só que o índio não. O índio também ele foi subjugado a chumbo mesmo. Ele foi assassinado, ele foi exterminado. O verdadeiro holocausto. Com todo o respeito aos irmãos judeus, mas as pessoas só costumam dizer que o holocausto é o que eles sofreram. Agora, os 500 anos dos negros sendo escravizados aqui, não é identificado, não é aceito como holocausto. O extermínio dos índios das grandes nações não é reconhecido como holocausto, mas temos certeza que um dia será, e esse dia está mais próximo do que nunca. Mas aí, avançando, eu digo que eu não tenho medo do que vem por aí, porque as coisas estão sendo extremamente favoráveis. Por exemplo, com o tombamento agora, no caso do Alon, pelo governo do Estado, e com a demanda que nós temos com aquele prédio Docas André Rebouças, porque o antigo nome dele era Docas Pedro II, porém nós, do movimento negro, estamos fazendo gestão junto ao IFAM, ao Ministério da Cultura, para que mude o nome para Docas André Rebouças. Por que Docas André Rebouças? Que é uma das maiores símbolos nossos, um dos maiores orgulhos nossos, um grande engenheiro, uma pessoa extremamente importante, que construiu aquele prédio ali na época do Império. Ainda estava vigente o sistema de escravocrata e ele não usou um escravo ali. Todos os negros e negras que ali trabalharam tiveram que ter sido alforreados muito antes para serem contratados. Então esse foi um marco. E ele é um engenheiro negro importantíssimo, com obras maravilhosas por esse nosso país, pelo sul do país. E
E nada mais justo para nós que, com todo respeito à figura do imperador, mas que aquele espaço ali seja rebatizado com o nome de André Rebouças. Até porque, como aquele prédio ele consta dentro do projeto de acolhimento do Cais do Valongo pela Unesco, justamente para ser criado ali o Museu da Herança Africana e o Centro de Referência da Memória, então nada melhor que o nome tenha a ver com conosco. Está previsto para ali? O ex-mel, que agora também não é mais mel. Semana passada nós fizemos na implantação do Conselho Consultivo, nosso primeiro ato foi fazer uma gestão de mudança do nome. Agora ali o espaço passa a se chamar Museu da História Afro-Brasileira, Mocabe. Mocabe, uma coisa assim, eu não me recordo agora, né? Individualmente, já existe assim antes. Antigamente se existia só as antenas, tipo Sumaré. Uma antena parabólica, isso tomou uma dimensão da velocidade tão intensa, o extermínio humano e desumano da forma mais cruel. Hoje pessoas estão sendo assassinadas e morremos com dores além da morte. Nossos corpos, já se sabia, após a Segunda Guerra Mundial, nasceram muitas coisas invisíveis através desses equipamentos existentes. E poucos sabiam que Freud era um deles. Qual sua graça? Quer dizer, decidido. E daí para cá, se houve o maior extermínio da história das nações humanas, superou a soma de todas as guerras e extermínio. E é pior, seria uma forma de defesa de educação. Nossos corpos estão sendo transformados em computadores. Basta dizer a vocês que 90% das doenças, elas não existem. E as poucas que existem, elas são também plantadas em maior número do que propriamente naturalmente. Em soma, para não dizer 100%. Se planta hoje, até flor de gente está incrível. Essa energia, como nós somos na realidade uma máquina. O homem já sabia que o nosso corpo já era uma máquina. Há certo. Quando se fez essa energia de vontade, todo o processo eletrônico, a partir daí começou a se associar com a daí, poderíamos transformar os nossos corpos em computadores. Isso já está sendo feito há mais de 2 anos. Exatamente. Determinada forma que eles falam do além. Seria uma forma de dizer o coração. Basta dizer que o coração é um músculo que você sabe. Morte súbita, por exemplo, ela não existe. Uma radioatividade em alto grau no coração, apenas um tiro que causa uma morte súbita. Porque o coração é um músculo. É o músculo que mais trabalha, não é? O mais funcional. Onde existir tensões nervosas no corpo, eles podem fazer conosco. Aí você... Inclusive, câncer não existe. As nossas células estão sendo contaminadas. Essa energia, para você ter a noção, ela vaza uma geladeira lacrada, vaza uma panela de pressão e infecta o corpo. E tirar uma célula, ó, por isso. Câncer não existe. Para você... Aliás, o que é pior, as doenças mais letais, mortais e dolosas são as mais fáceis de ser. Você não acredita que você vai embora, né? Bom, eu posso até esperar um pouco. A pior, o que é pior, é justamente as mais letais que são as mais fáceis de ser tratadas. Por exemplo, tendinite não existe. Mas para manter a tendinite, tem que ficar ali, ó, 24 horas, mantendo aquela coisa. Câncer não. Se contaminou a célula, já era, ela vai se fazer. O que é pior, a contaminação de células são as mais difíceis de ser detectadas sensivelmente. Até praticamente, agora, a maioria das energias plantada por eles, você sente através da radiação com várias energias. Mas a energia... Denomino troca, denomino martelo. A energia do voodoo, do orixá, do inquice, do encantado, essas energias são energias positivas, afirmativas. Elas nos curam, elas nos protegem. Energia produzida e
Não. Entendeu? Entendi. Eu não estou te dando contraponto. Quando você falou de energia, aí eu só estou te dando esse contraponto, porque é importante. Uma palestra, um outro dia. A abordagem dele é perfeita, maravilhosa. Vamos assistir a palestra dele e vamos marcar uma contigo, porque nós somos E uma das vítimas principais, acredito eu, deve ter sido o santo. Agora você imagina com tudo isso a população menos assistida, a população que está totalmente desamparada. Olha, a cada 23 minutos morre um jovem negro nesse país assassinado. Olha, isso é nada. Você imagina. Não, aí você imagina as nossas comunidades, os nossos rincões aí na Baixada, a nossa população, que 90% dela é negra, e o que não é negro também, são descendentes, são mestiços, então é abandonado, estão sendo exterminados. Quando não é a bala, é a radioatividade. Ou seja, não tem caminho, não tem solução, né? Eu quero dizer, o estrago da energia é muito maior do que um tiro de fuzil não faz você morrer com dor aí na mão. E quando você dá um tiro de fuzil, a cabeça explode. Né? Morreu, né? Não, fisicamente. Só que eles conseguem manter a dor além da morte enquanto o seu corpo estiver quente. O corpo vai esfriar, porque não sabe, leva horas. Por exemplo, você quando tem a morte súbita, você morreu por um a morte do suspiro, já ouviu falar isso? Então, quando você tem a morte do suspiro, na realidade o seu corpo morre, embora a energia esteja. Mas a dor maior, ela se faz com o último suspiro. Entendeu ou não? Entendi. Agora hoje não. Hoje eles podem manter a dor ainda além do último suspiro até o corpo. É tortura, né? Isso aí é uma tortura. Não, mas enxaqueca, por exemplo. Você já ouviu falar que muitos suíços se suicidaram porque o país era muito estável, equilibrado, entendeu? De pessoas estáveis e equilibradas? A minha mãe quando eu converso com esse sentido, talvez não veja. Porque essa energia pode se dividir essa cabeça. A dor é tão intensa que a impressão que você tem, se jogar a cabeça na parede, você vai diminuir a dor. Por isso que muitos se suicidam, porque a dor é tão intensa. Entendeu? E por mais que você seja zen, fazendo yoga, plantar essa energia na sua cabeça, você não tem como resistir. Só com o vodum dentro. Você, pelo vodum aí, ele te domina, te... Mas só que eles atualmente, eles estão fazendo isso de forma silenciosa, as pessoas estão dormindo. Normalmente os turistas, dependendo do grau, até os maristas, é através daí que se faz a maioria. Seja bem-vinda. ABC, e muitas outras coisas. E por acaso, eu descobri, por causa dessas coisas, Sejam bem-vindos. eu consegui desenvolver ideologias que curam todos os problemas mentais. E todos os problemas mentais. Seu Luiz, não quer deixar marcar um outro dia a sua palestra, só para a gente poder continuar a cadeira? Não, mas não vai embora não, Luiz. Fica aí. Mas fica aqui um pouquinho. Você é meu xará, pô. Pô, xará. Não, é interessante, porque essa questão da saúde da população negra, da população carioca, né, ela é muito importante, porque são muitas questões. Essas questões que ele levantou, que ele abordou, são seríssimas. Agora, nós temos outras também. A falta do nosso saneamento básico, que também está assolando e matando. Entendeu? As medicações não fornecidas, os atendimentos, os tratamentos, é uma coisa absurda. Mas, voltando aqui para a nossa questão da nossa evolução, desse traçar, quando eu digo que da década do afrodescendente, as coisas que vêm ocorrendo, por exemplo, com essas obras todas, nós não somos contra o progresso, nós somos a favor do progresso, desde que tenha também um respeito, uma visão pelo nosso legado histórico, pela nossa ancestralidade. E nas primeiras fases aqui na pequena África, isso não foi respeitado. Foi tudo assodado, foi tudo a toque de caixa, foi tudo a remoção das ossadas
Nós temos aí ossos dos nossos antepassados até hoje, armazenados em contêineres, em caixas, em Belfor Roxo, em São João de Meriti, na Zona Oeste, em lugares que nós nem sabemos onde estão, como muitos outros artefatos. E aí eu volto para a questão da união. Um exemplo claro dessa questão do resultado da união é abril, quando eu estava lá no Cedini e fui procurado por algumas pessoas e me apresentaram a questão das obras do VLT na Avenida Marechal Floriano. E que as obras não poderiam prosseguir porque eles estavam passando pelo cemitério dos Pretos Novos. E que iam remover a exossada, uma discussão muito grande. Naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo, procurei saber, mas a primeira coisa que eu fiz foi convocar as entidades nacionais do movimento negro e as entidades locais, para bater um papo para a gente começar a ver o que a gente poderia fazer. Então, convidei ao Negro, convidei o SEM, convidei o MNU, convidei o CETRAB, a CONEI, o Senarab, ou seja, e fora as entidades do local, o IPN, Trevas do Sal, Tia Seata e outras aqui, o Cobra. E fizemos a primeira reunião, apresentei a denúncia que tinha sido feita. Naquele primeiro momento, vamos entrar na justiça, vamos embargar a obra. Eu falei, gente, eu gosto de tocar fogo, mas eu acho que eu gosto de tocar fogo na fogueira armada. Eu saber exatamente o que eu estou botando fogo. Não adianta a gente justiça, mas o que é, como, com quem? E aí nós fizemos uma reunião, convidamos o VLT, convidamos a prefeitura, convidamos o IFAM, não apareceram, convidamos a segunda reunião, apareceram algumas pessoas, mas não, desses órgãos, nós não respondemos por esses órgãos. E aí, na terceira reunião, nós fizemos a reunião no auditório da CEDURP. A pessoa, mas vamos fazer na CEDURP? A CEDURP é o órgão da prefeitura. A CEDURP é o órgão responsável pela prefeitura, pelas obras e etc. Tanto pela fase anterior como por essa fase. Vamos para dentro da casa deles. É a nossa casa. Aí nessa reunião lá na CEDURP, já foi uma pessoa representando o IFAM, foi uma pessoa representando o VLT e outros órgãos. Ali nós começamos a querer, e a pessoal da Artefato, que é a empresa de arqueologia. E aí, pergunta, o que vocês querem? Eu falei, nós queremos saber. Saber o quê? Saber o que está acontecendo. E aí a Artefato começou a explicar, começou a mostrar, e dali começou um diálogo muito interessante, porque aí nós começamos a tomar pé do que estava acontecendo. E a partir dessa situação nós começamos a fazer as ponderações. Nós não somos contra o VLT, muito menos o progresso. Mas nós não queremos as escavações no perímetro do que seria o cemitério dos Pretos Novos. Nós queremos a demarcação, mas não queremos a escavação e remoção dos ossos. Por que nós entendemos isso? Se a gente aceita as escavações, iam retirar os ossos, iam retirar tudo, iam levar para qualquer lugar, que aí no caso a entidade é a UERJ, que está nesse novo convênio com eles. O VLT ia passar por aí por cima e ia ficar tudo como todas as outras obras, aí, o metrô, etc, etc, etc. E, mais uma vez, os nossos vestígios, nossa história, para a Cucuia. Aí o pessoal, não, mas e aí o VLT vai passar por cima? Não, isso é uma outra história. Vamos começar a discutir isso. Vai passar por cima? Não. Se nós não queremos escavação, eles não vão poder passar por cima de uma forma como eles têm feito no restante ali. Porque eles têm que escavar, eles têm que fazer, não é isso? E aí nos chamaram para a reunião
do GT, que aí descobrimos que tinha um GT. Até que o INEPAC já fazia parte desse GT. E aí o pessoal falou que era uma formação de quadrilha da sociedade civil com o INEPAC e com a própria empresa, né, com a Artefato, contra o VLT, com o IFANE no meio. Não é formação de quadrilha. Acontece que as propostas, as ideias, os anseios estão convergindo. E foi quando começaram a se descobrir muitas coisas ali na Marechal Floriano. Descobriu a casa de venda ali, um alto alicerce com aqueles poços. As sondagens, de 6 sondagens, 5 encontraram vestígios de ossos humanos. Apesar daquela área ali ser uma área muito degradada, muito mexida, né, pelas concessionárias, através dos séculos, né, depois que do cemitério foi posto ali o chafariz, tirou o chafariz, botou coisa, botou de novo o chafariz, e trilho de bonde, e 1000 transformações ali. Mas a gente entendia que ali é uma área sagrada para nós. E começamos a formar uma visão, um pensamento único do que realmente a gente estava querendo ali. A gente começou a entender que aquele espaço, aquele diálogo ali, ele serviria para ser o ponto de partida para a recuperação de toda uma outra etapa que nós não pudemos participar, que foi a anterior. Se nós conseguíssemos ali chegar a um denominador que nós avançássemos afirmativamente em comum acordo, nós conseguiríamos ir para os outros lados. E foi aí que nós começamos a formular, fazer algumas propostas. E aí que volta a história do coisa, porque nós fizemos a proposta da educação patrimonial, de nós termos interferência na educação patrimonial, a questão de fazer ali no Largo um memorial. E aí a outra confusão, quando o pessoal do IFAM, do INEPAC, apresenta a proposta de fazer pisos diferenciados, de tentar fazer mapas, aí o VLT, não pode, nós achamos que pode, nós queremos sim. Não, acho que... E aí, pessoal, vocês do INEPAC, faz o estudo, como é que vão fazer, mas a gente está junto. E aí eles começaram a ver que a coisa estava complicada. Eles, que eu digo, é quem não estava querendo ouvir aquele coletivo, quem achou que ia passar por cima daquele coletivo. E aí nós começamos a ver que aí as estações, são 3 estações. Aonde? Em frente ao Palácio do Duque de Caxias, na esquina da Rua Camerino e no Largo de Santa Rita. E os nomes? Duque de Caxias, Camerino e Santa Rita. Nós não aceitamos. Como não aceitamos? Não queremos, não vamos aceitar, principalmente Duque de Caxias. Exterminador, racista, uma vergonha nacional, uma vergonha para a nossa história. E aí começou, não pode. Camerino, antigamente aquela rua se chamava Valongo, então nós queremos que ponha o nome Valongo. Mas não pode, porque é Valongo, ali era a rua do Valongo. E o Valongo está ali, o Jardim Suspenso está ali. Todas as referências daquela rua ali é Valongo. Então nós queremos ali. E aí, as nossas propostas, e a outra que cita Santa Rita, eu falei, não, a gente quer um outro nome. E apresentamos o nome de Rosas Negras. Mas Rosas Negras? Por que Rosas Negras? Porque Rosas Negras era o nome de um coletivo abolicionista feminino, um dos maiores movimentos abolicionistas que houve nessa cidade foi esse movimento das Rosas Negras, todos integrados por mulheres de ganho, mulheres libertas, mulheres de irmandade, que elas trabalhavam, que elas se organizavam, que elas articulavam e compravam a alforria de outras e de outros escravos.
Isso entre o século XVII até o século XIX, antes da abolição. E elas se identificavam como? Elas se identificavam com as rosas negras. Todo mundo fala muito hoje, tem um conhecimento das camélias, né? Só que as camélias, elas surgem 100, 120 anos depois das rosas negras. E aí, depois dessa discussão toda, aí me retoma uma coisa, aí uma curiosidade, que até hoje já tem 3 historiadores que estão pesquisando, porque existem 2 santas, tanto Santa Rita quanto Santa Teresinha, que tem ali na igreja dela, a Basílica ali na Marise Barros. Nas imagens delas, elas têm braçadas de rosas negras. E eu não entendia por que aquelas santas tinham rosas negras, né? Não sei se... Eu achava que era uma coisa do artista, ou então... E aí hoje eu penso, por que essas santas têm? Aí eu levantei essa bola. E aí as pessoas começam, mas por quê? Aí que o pessoal foi ver, mas são negras, mas por que as rosas são negras? Será que é uma... Está remetendo a influência das irmandades? E aí elas, quando faziam as imagens, né, já faziam essa referência até para dizer, ó, essa santa aqui, esse nosso coletivo, o coletivo de São Joaquim, da igreja que foi demolida, que depois foi para lá, para a Praça da Bandeira ali, né, a Joaquim Palhares, que da igreja lá não tem nada a ver com a igreja que era aqui, né? Incrível! Exato. E aí, nós, para homenagearmos com uma área de transição, seria Rotas Negras. E aí, nos últimos 2 meses, setembro e outubro, foram muito difíceis. As reuniões cessaram a partir do ocorrido do sinistro lá do incêndio do Museu Nacional. A partir dali ficou tudo virado, né? O IFAM, o INEPAC, todo mundo ficou envolvido com aquela tragédia, com aquilo tudo lá. O VLT tocando a obra e as coisas ficaram muito soltas. Só que a gente está perguntando. O Sérgio Tuyama, procurador federal, procurando saber. Até que tomou posse o Conselho Gestor do Carlos Valongo. E aí nós fizemos as questões antes e durante. E aí, nesse papo ali, o VLT falou que nós não vamos mudar nada, porque não pode mudar nada, porque vamos ter que gastar 300 mil reais, não sei o que era. A gente pode gastar 1 milhão, mas que vai ter que trocar, vai ter que trocar. Mas vamos esticar a corda, hein? Nós não estamos vencidos nem somos quietinhos, não. O bicho vai pegar. É para pegar o bicho, então vamos pegar o bicho. E aí ficou aquele crime e aí descobrimos que nas liberações todas do IFAM para o VLT existe uma cláusula de que o VLT só pode operar depois que eles cumprirem todos os itens do acordo com o IFAM. E parece com o INEPAC também, não é isso? E que um dos principais é a reurbanização do largo ali e a possível criação do memorial, alguma coisa ali de retorno. Eu falei, vocês querem inaugurar dia 15 de dezembro. Vocês não querem acordo? Tudo bem, vamos ver se vocês vão inaugurar. Quando foi semana passada, terça-feira, uma pessoa me ligou dizendo que o VLT disse que estava fechado, que não ia mudar os nomes. Na sexta-feira eu soltei um documento para o IFAM, para o procurador Sérgio Tuyama, para a Fundação Palmares e para o Ministério da Cultura. Exato, só que aí semana passada eles falaram que não iam. Eles falaram que não iam. Aí eu falei, ok. Quando eu soltei um documento muito simples, muito amigável, muito singelo, e encaminhei para as autoridades. Quando foi, hoje é
quinta, quando foi terça-feira, o Zé Medilha, desesperado, 7 horas da manhã. Quando eu vi ele, Zé do VLT. Ele lembrou, nós estamos aqui com as tratativas aqui de um documento, tentando organizar. E aí os nomes das estações, nós temos que fechar hoje o documento, não sei o que. À vontade, irmão. Não, mas preciso da sua ciência, porque você tem que dar. Eu não. Eu não vou aceitar nada. Não, mas a gente tem que ouvir. Irmão, ouça, primeiro ouça. Você pode ouvir? Eu falei, posso. Estou ouvindo? E nós estamos com a seguinte proposta. A estação ali na Central não pode ser João Cândido, que foi a nossa proposta. Eu falei, Duque de Caxias. Não vai ser Duque de Caxias. Mas não pode ser João Cândido, porque João Cândido, os técnicos viram, não tem nada a ver com o perímetro lá. A estação Camerino, na questão da proposta do binômio, não pode ser Valongo, porque eles acham que o Valongo está muito longe. Agora, Santa Rita pode ser Rosas Negras. Então, eles estão pensando o seguinte: a estação do Camerino fica Camerino, e vocês dão um outro nome, e a estação Parada dos Navios passa a ser chamada Parada dos Navios Valongo, porque ela está bem mais próxima, e aí as pessoas vão entender, saltar e não vão se sentir enganadas, porque a ideia é que, sendo na Camerino, vai ficar muito distante, as pessoas vão ter que andar muito. Ele está falando, o que você acha? Eu falei, não esperar você pode falar, eu estou raciocinando. Eu falei, éramos 3 estações, agora ele está falando, aí é 4, mas ainda tem um embrólio lá. Aí ele falou, e aí, o que você acha? E aí podia fazer a Camerino Pequena África. O que você acha? Eu falei, continua, terminou? Não, lá na Central poderia ser Marcílio Dias e um nome que vocês derem, porque a rua ali atrás é Marcílio Dias. Ou então Cristiano Ottoni, que é a praça onde ela está, é a Praça Cristiano Ottoni. E você sabe que a lei da gente precisa ter o logrador, não sei o que, de referência. Eu falei, não pode ser Providência, que ali é o Morro da Providência. Não pode, porque já existe a Estação Providência. Você me dá 10 minutos? Não, me dá 10 minutos? Senão, a minha resposta agora vai ser não. Se você me der 10 minutos, eu vou refletir, vou ponderar, e aí eu não sei qual vai ser a minha resposta. Então, tu tem 15, 20 minutos. Desliguei, refleti, tentei falar com algumas pessoas, não consegui. Aí liguei para ele e falei, ô Zé, a nossa proposta é a seguinte: estação Cristiano Ottoni, Pequena África. Estação Camerino, Rosas Negras. Estação Santa Rita, Pretos Novos. E Estação Parada dos Navios. Falou. Aí ele... Não acha melhor o Marcílio? Não. Marcílio Dias não nos representa. Marcílio Dias é um engodo. Não, Marcílio Dias, a Marinha criou, nunca existiu Marcílio Dias, nunca existiu um soldado, um marinheiro chamado Marcílio Dias. Ele foi um soldado, foi uma criação da Marinha para fazer um contraponto ao mito do João Cândido. Então ela criou um personagem submisso, um cordato, um pseudo-herói dentro de um contexto mais subjugado ao contexto marinho, para bater com o mito do João Cândido, revolucionário, libertador, aquela questão toda lá. Foi então que tem a rua lá, não tem problema, mas a estação com o nome a gente não aceita. Como não está dentro da praça, que é aquela praça ali da Central do Brasil, é Praça Cristiano Ottoni. Então, Cristiano Ottoni, Pequena África, até porque no meu entender, eu vejo que quando foi inaugurada, que o pessoal vê Cristiano Ottoni, Pequena África,
todo mundo vai falar o quê? Estação Pequena África. Todo mundo, tenho certeza disso. Ninguém vai falar Praça Cristão Noturno, a Estação Cristão Noturno. Não, pessoal, pô, Praça Pequena África. Vamos ficar... Vai mudar até o nome da praça. Escuta o que eu estou falando para vocês. E aí ele, não tá fechado, tá fechado. Eu vou fazer um documento agora e mandar para o IFAM. Aí ele fez o documento, mandou para o IFAM, mandou para mim, mandou para o processo e eu anotei. Aí o pessoal do IFAM me liga a Mônica que está no Pará, e me liga a Kátia lá de Brasília. Eu estou falando com minha outra entrando na ligação. Desesperada que elas receberam o documento, ele botou no documento que tinha tido a minha autorização, representando o movimento, as entidades, e elas queriam saber se era verdade. Eu falei, conversei, essa foi a nossa proposta. E tem acordo? Falei, tem acordo. Então você tem acordo, a gente topa também. Falei, então tudo bem, agora tem que botar o guiso no pessoal da SEDURP e da prefeitura. Elas mesmo fizeram o link com o Cacau, não... O diretor passou para ele, ou seja, o circuito foi fechado, foi tudo articulado nesse ponto, e semana que vem está saindo o documento oficializando. Eles falaram que não vai ter custo nenhum, o pouco que tiver está dentro do contexto deles. Já resolveram com a empresa, com a Alson, né, aquela empresa lá francesa lá. E aí eu estou falando tudo isso por quê? Porque tudo isso é o resultado da unidade, da união, da proposição. Vai haver no dia 21, lá no Cais do Valongo, a divulgação do acordo, né, do projeto do consulado americano, que está um projeto de sinalização e recuperação do sítio arqueológico. E aí o financiamento do fundo dos embaixadores americanos. Hã? Porque agora está fazendo o Marcos está ligado agora para ele levar com o projeto, já comunicando aí. Já está falando, então, mas aí eu estou te falando. E aí eu na reunião, aí me chamaram para uma reunião no Museu da Manhã na segunda-feira, eu fui. Aí eu fiz algumas colocações e confio nessa. Não, mas tem que passar isso eu acho, me desculpe, isso tem que passar não somente pelo INEPAC, que tombou o bem estadual, como também pelo Conselho Gestor da Pequena África. Não, mas o IFAM não. O IFAM autorizar uma coisa, o Conselho diz que ele tem que dar uma autorização. Não estou dizendo que ele não vai autorizar. Interessa para a gente que aconteça, mas eu acho que tem os trâmites. Aí eles, poxa, eu falei, eu não quero tumultuar, eu só quero orientar. E agora o fato é esse. Ah, mas aí a sociedade civil foi, eu não. Eu sou um dos membros da sociedade civil, eu sou presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, que não é a entidade representativa do movimento negro. Ela representa, tem uma articulação. Ah, mas eu tenho uma história minha, Negro Ogum, Luiz Eduardo Oliveira Negro Ogum, mas não sobrepõe a nenhuma história de nenhuma companheira nem companheiro meu. Nós estamos irmanados. Aí estava tirando a proposta de quem vai falar, as autoridades. Ah, você vai falar pela final. Eu não falo pela Pequena África. Mas você, não, a comissão está lá. Mas eu não falo, eu tenho que ter uma reunião para a comissão tirar. Ah, mas você tem que falar. Eu falei, eu tenho que falar? Eles é que vão saber se eu vou falar ou não. Não, então você fala pelo CEDINE. Eu falei, a comissão Pequena África. Ah, eles tiram um nome e falam também. Ah, então o CEDINE vai falar e a comissão Pequena África vai falar. E aí a comissão se reuniu e tirou o nome de uma mulher, que vai ser a Adriana Odara, que vai falar em nome da comissão. Ou seja, a forma que nós estamos atuando, não somente com os órgãos, mas entre a gente e com a população, é uma forma diferenciada. É uma forma inclusiva, uma forma de agregar, mas é uma forma também de se impor.
Não dá mais para aquela bagunça. Não adianta querer pensar uma figura de dentro do meio para usar aquela figura. Você sabe muito bem como foi isso, né? Aparelha e joga contra e destrói tudo. Agora não tem isso. Não vai ter isso. E aí, até porque a nossa relação também com os órgãos é uma relação muito transparente, muito franca, muito direta. E aí não tem conversa fiada, não tem atravessamento. E é isso que tem que continuar. E aí eu volto na questão quando a gente fala do que está se aproximando em 1º de janeiro. Vão ser dias e meses complicados? Com certeza serão. O país está numa forma muito complicada. Porém, não vai ser essa facilidade de retiradas de conquistas de direitos. Até porque, se vocês olharem bem, nós estamos aqui hoje, depois de 500 anos de escravidão, estamos aqui vivos e altivos. Conquistamos muitas coisas. E não há retrocesso nas nossas conquistas. Vai haver mais dificuldade para novas conquistas. Vão ter dificuldades para a manutenção, claro. Mas retrocesso, como eles falam, como eu estava falando antes com você, agora os racistas, os fascistas tiraram toda a vergonha, né? Tudo saiu de dentro do armário. Exatamente. Agora nós sabemos onde está, quem são, porque eles estão pensando que a partir de 1º de janeiro vai ser. E aí quando eles verem que não vai ser, eles vão querer voltar. Não, agora vocês não vão voltar não, agora vocês vão ficar aí. Agora vocês vão ficar no confronto, agora vocês vão ver como é que o capim dá caldo. Então é extremamente importante, quando eu cheguei aqui na segunda-feira passada, a emoção que eu tive. Porque não foi uma, não foram duas, não foram 5, não foram 10 pessoas que me abordaram. Nego Bumbum, você está sentindo? Nego Bumbum, você está vendo? Nego Bumbum, olha como é que eu estou. As pessoas tomadas de emoção, as pessoas extremamente envolvidas com essa expressão que está aqui do lado da nossa ancestralidade. Ninguém passa incólume por essa exposição. Até porque vocês foram extremamente felizes, porque existem exposições e exposições, né? E da maneira que estão expostas essas nossas relíquias, elas foram expostas de uma forma muito perfeita. Aí eu volto a dizer que nada é por acaso. Os nossos ancestrais, eles estão atuando profundamente. Porque não foi à toa que essa exposição está aqui, não foi à toa que ela foi feita, exposta dessa maneira, não é à toa que as pessoas estão tendo a identificação, as pessoas estão se identificando, as pessoas estão sentindo, porque todos os nossos ancestrais estão aqui dentro, gente. Não são só objetos inanimados que estão aqui. Estão aqui vidas de 500 anos que vieram para cá impostas contra a sua vontade, que chegaram aqui, que foram subjugadas, que foram distribuídas, foram separadas, famílias inteiras. Mas com tudo isso, as pessoas se juntaram, as pessoas se aproximaram, as pessoas se ajudaram, as pessoas resistiram, recriaram todo um novo processo religioso, cultural, alimentar. O que foi isso? Eu tenho muita alegria, tenho muito orgulho da minha ancestralidade africana. Mas os meus irmãos africanos, quando aqui chegam, eles veem que isso aqui nós
somos uma outra coisa. Não menor, mas uma outra coisa. Porque a nossa ritualística, a nossa filosofia aqui, muito embora inspirada na nossa ancestralidade, mas ela tem um outro caldo. Com toda aquela energia daqui, mas aqui juntou aquilo com uma outra coisa, com essa cultura indígena. E aí é porque nós precisávamos disso para resistir. Então você imagina tribos africanas que não falavam o mesmo dialeto, não cultuavam os mesmos ancestrais, que em vários momentos guerreavam, vêm para cá, são subjugados, são escravizados, são colocados lado a lado, e ao invés de se matarem, o que é que eles fazem? Eu não quero saber de você o que me afasta, o que me aparta de você. Eu quero saber de você o que nos une, o que nos pode nos alimentar, nos fortalecer para resistirmos. E foi isso que aconteceu. Então nós vemos aí três troncos linguísticos extremamente importantes e profundos. O tronco linguístico Yoruba, o tronco linguístico Fon e o tronco linguístico Banto. Dentro desses três troncos linguísticos existem vários ramais, vários outros caminhos que vão se juntando a eles, mas que eles são os mais profundos. Então, quando você fala, porque eu sou de Angola, quando você fala de Angola, você está falando dos angolas, dos cambindas, dos congoleses, uma boa parte dos moçambicanos, dos benguelas, toda uma várias nações daquele espaço ali em África. Quando você fala, eu sou Jeje, você está falando de quem? Do povo Fon, do povo ali da Daomé, do povo ali do entorno. A nossa divisão ali, a nossa fronteira ali com o povo Yorubá, que muitas, por exemplo, você fala o pessoal de Queto. Queto é um povo Yorubá dentro do território Fon. E quando veio para cá, as famílias que fundou até o Alaqueto, lá toda a tradição deles é mista. Muito do nosso Fon, Nagô com o Yoruba. E aí as palavras também mudam de sentido aqui. O Nagô aqui é o estrangeiro, o Nagô lá é daquela região ali fronteiriça. E aí os Yorubas, que aí você converge dentro daquele tronco linguístico ali, toda aquela galera de Ijexá, toda aquela galera daqueles terrenos, daquelas de Ilê-Ifé, todo aquele outro território ali. Mas que aqui não teve jeito, teve que todo mundo se juntar. E aí troca. E aí você vê o povo Fon cultuando divindades Nagôs e Yorubas. E vice-versa. Aí você vê o povo Fon é Dan, é Sapatá, é Reviô, é Sobô, é Azansu, é Nanã, é Bessem. Aí adentra a esse panteão Ogum, Oiá, Oxum e Iemanjá, que são Nagôs. E vai para o lado de lá, Nanã, Azansu, que aí muda, é o Balu, aí, Omulu. Mas o que é isso? É integração. Eu respeito os seus ancestrais, você respeita os meus ancestrais. Juntos vamos cultuar os nossos ancestrais. Como é que você louva o seu ancestral? É assim. Eu louvo o meu assim, tá? Então vamos louvá-los. E aí vai juntando. Quem tem que estar aqui. E aí também um mito do patriarcado. Em África,
como aqui no Brasil, toda a nossa existência histórica é matriarcal, gente. Toda ela é matriarcal. Em África é matriarcal e aqui é matriarcal. Ah, não, porque lá os babalaô... É uma outra história. Babalaô, adivinha, é uma coisa. Mas o sentido de unidade, o sentido de manutenção, o sentido de ganho, o sentido de... é matriarcal. Vamos aproveitar também a Ana Lúcia Pardo aqui, que tem olhado o Ministério e queria também a tua opinião. A gente já fez algumas provocações em algumas palestras que aconteceram aqui anteriormente. Não sei se vai dar microfone. Deixa eu chegar mais para trás um pouquinho. E aí a primeira reflexão foi com o Tony Garrido, que ele começou a falar sobre militância e que o protagonismo e algumas militâncias deveriam ser de determinadas pessoas que sofrem aquelas situações e que, por exemplo, ele, como hétero, não se sentiria à vontade, por exemplo, de ir numa parada gay, subir no palco, dizer... E aí a gente teve também ontem uma outra palestrante que estava falando sobre o livro que ela publicou, que era o Quilombo da Serra do Mar, e a Renata colocou sobre uma outra perspectiva, a questão do lugar de fala. E ela estava escrevendo sobre esse quilombo da Serra do Mar, loira dos olhos azuis, uma professora, pesquisadora, e que não teria demérito nenhum em escrever, porém a Fundação Palmares, que tinha uma linha de fomento para novos e estimula escritores negros, e aquela linha não estaria adequada para que ela pudesse usar. E a gente começou a debater sobre a importância de você ter o protagonismo, a necessidade de se você pensar, mas o dinheiro público não seria. Aí ela colocou a questão da cor da pele, mas existe também questões de aspectos sociais. E o INEPAC vai iniciar agora um processo que também no dia 5, regulamentamos a lei de 2007 que fala sobre patrimônio de natureza imaterial, e um dos nossos primeiros registros a gente quer que seja os terreiros, né? E aí a gente pensar um monte de sacerdotes também brancos, e aí você falou muito de união, e eu estou querendo criar convicção, são um monte de interrogações, a gente ainda não tem convicção ainda sobre isso, se esses sacerdotes que não têm a pele retinta, mas que são do movimento, que teria algum tipo de critério ou protagonismo por ser sacerdote, mas a origem é africana. Aí eu queria ouvir essas duas falas que são bastante complexas, e a Ana Lúcia vai poder também colaborar nessa elucidação sobre uma perspectiva do Ministério, que você já vivenciou ali, muito próximo da Fundação Palmares, e Negrogum como militante, para a gente ir entendendo, porque dentro do próprio movimento dos terreiros de origem africana existem, Yalorixás, Abalorixás com a pele clara, e eu queria colocar isso mesmo mais explícito para a gente ter cada vez menos dúvida e ter uma trilha para seguir governamental mais firme e mais assertiva. E eu estou colocando até isso como uma discussão complexa que a gente debateu aqui. Eu acho que isso não vai se esgotar tão cedo, porque com certeza vocês vão levantar e trazer outras questões, mas eu estava querendo mesmo sentir essa provocação, e a gente está usando esses espaços também aqui já quase como pré-conferências para entender aí esses processos, e eu queria ouvir vocês dois sobre essa perspectiva. Nós dois não, nós temos. Todos que quiserem. Nós temos aqui uma Gaiacu Deusimar de Elissá, que ela Gaiacu quer dizer mãe. Quer dizer mãe. Ela tem um pane dela, é lá em São Gonçalo. Como ela é jeje, né, tradição Fon, ela é chamada de Gaiacu. Se fosse na tradição Nagô, seria Yalorixá, entendeu? Então a nomenclatura no Fon é Gaiacu, Mejitó ou Doné. E nós não temos esse problema. Esse problema não existe. As pessoas até
de uma certa forma, quer existir. Por quê? Porque em qualquer uma das nossas nações, qualquer um tronco linguístico, o que nos baliza é a hierarquia. Existe uma hierarquia. Para você estar dentro da hierarquia, você tem que ser abian, tem que ser iaô, iniciado. Abian é aquele que chega e participa, mas não está iniciado, não tem coisa. Você, está iniciado, você tem o teu período de iaô. Tu tem tuas obrigações. E em qualquer lugar que você chegue, alô? Em qualquer lugar que você chega, as pessoas vão lhe identificar pela sua posição na hierarquia. Eu, por exemplo, eu sou iniciado para o Vodun Ogum. Eu sou iniciado já há 44 anos. Quando tiver, tem aqui mais novos e mais velhos. Então, automaticamente, as pessoas vão entender meu local de etemi, ou seja, mais velho de alguns e de mais novo de outros. Na questão da pele, não tem em casa de santo alguma privilégio ou não privilégio pela questão da cor da pele. É pelo processo iniciático. Se você é iniciado, se você é confirmado, iniciados são os voduns, confirmados são os ogãs e ezequetes, que não manifestam os voduns, os orixás ou os inquices. Se você é iniciado, se você é confirmado, você está no panteão, você está no processo. Vai estar ali na questão do teu tempo de iniciado, das coisas obrigatórias. Você pode ter 40 anos de iniciado, mas se você não tem obrigação nenhuma reada, você está com biaô. Você tem que cumprir o teu período, as tuas fases, para você poder lá chegar. Nós temos 2 exemplos no Brasil e aqui no Rio de Janeiro que são muito emblemáticos nessa questão. Um, na Bahia, Pierre Verger, francês, né? Racionalista, burguês, toda uma outra história. E quando ele vem ao Brasil, quando ele vai à África e volta ao Brasil, ele se torna Facumbi. Ele se inicia. E ele apresenta a nossa cultura de uma maneira nunca vista, nunca imaginada para vários segmentos. E aqui no Rio de Janeiro, que faleceu há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, Omidareuá, a primeira Yalorixá francesa, Gisele, nascida e criada em França, vem para cá já casada, chega aqui, se inicia com Joãozinho para Iemanjá. E a casa dela, uma das mais respeitadas, uma das mais importantes que nós temos no Rio de Janeiro. Loura de olhos azuis. E ninguém nunca olhou para ela como francesa ou como loura de olhos azuis. Sempre olhando para o Omidareuá, uma nossa mais velha, no meu caso, minha etemi, de Iemanjá. Como temos muito, a nossa amiga Fomo, Inês, de Oiá, se assume quanto negra, mas para muitos ela é branca. Ela não é branca, mas para muitos. Você é um homem de Oxóguian, para mim não de Oxóguian, para mim o Vodun é outro, porém, mas você é assumidamente um homem de Oxóguian, que é um não negro. O que nós entendemos são os voduns. A religião, o culto aos voduns, a religião dos voduns, as casas de candomblé não tem discriminação a nada nem a ninguém, nem por dinheiro, nem posição, não tem por questão sexual. É o único coletivo religioso que acolhe, independente de você ser homossexual, heterossexual, bissexual, trans,
acolhe. Não há nenhuma diferença, não, muito pelo contrário, há um grande acolhimento. Hoje, com o advento do X, o que é o X? Por motivos aí que não dá para falar agora, que é tanta coisa para falar isso, a negrada ela foi para quê? Para o judaico-cristão, não é isso? E os brancos, os não negros, foram aqui para os povos tradicionais de matriz africana, para as matrizes africanas. Aí há uma contradição, as pessoas acham, pô, Candomblé só tem branco agora? Não é só tem branco. Salta aos olhos dos brancos. As pessoas não veem a quantidade de negros e negros continuam. Mas um negro no Candomblé, uma negra de baiana, você bota 30 baianas aqui, todas paramentadas, lindas e maravilhosas. Agora, se tiver uma não negra ali, o que é que aquela branca está fazendo ali de baiana? Ninguém quer saber a origem. Ninguém quer saber o contexto. Ela não vai estar ali de baiana com as contas à toa. Para ela estar ali, ela tem um pertencimento, ela tem um merecimento, ela tem o posicionamento para ela estar ali. Entendeu? Então, é isso que eu estou para me concluir nessa parte, para poder passar para as pessoas. Não há verdadeiramente esse antagonismo, não há essa preocupação. Há sim a verdade. Vem cá, filho de quem? É neto de quem? Saiu da onde? Foi feito há quanto tempo? Foi feito mesmo. Mas isso é uma coisa mais, né, aqui da gente, no Pajubá. Mas não é porque é branco ou não branco. Não é porque é índio, não é isso. É porque, para estar dentro, você não tem um bispo sem ter sido ordenado padre. Não é? Você não tem um pastor se ele não foi, passou pelas teses teológicas ali para ser. Como você não tem hoje uma Gaiacu, um Babalorixá, um Doté, sem ter sido iniciado. É iniciado, cumpriu as suas tradições, mantém-se a sua família, você é respeitado, independente da sua cor, condição sexual e posição financeira. O problema maior de tudo isso é todo o processo existencial de luta, pela liberdade, pelos direitos humanos. E a própria existência também traduz e comprova-se que o preconceito e o racismo ele é tão burro e cego que durante a existência, incondicionalmente, sem pensarmos, se darmos conta, o inferno foi se fazendo cada vez maior. E já é comprovado, em função da existência, que o preconceito e o racismo ele impossibilita a evolução do ser humano. E determinado tipo de pessoas se julgam além dos direitos humanos, através daí, se baseando, se aproveitando e plantando preconceitos em grau intenso, ao ponto de hoje nós estamos vivendo a pior escravidão histórica da história da existência humana. Hoje não é só apenas o negro, é o branco, é o pardo, é o homossexual, enfim, é todos nós. Todas as raças, continentes, mundo. E o que é pior, nós estamos vivendo a pior escravidão que existe, que chama-se escravidão de alma. O que é pior é não dar nenhum direito à defesa e proteção. A única forma hoje é, de fato, a existência da união de todos os povos e etnias. Tanto mulheres, e já lançou o slogan anterior, nós mulheres unidas jamais seremos vencidas. Só que agora tem que acrescentar mais um. Nós homens unidos e mulheres juntos, hoje jamais seremos vencidos. Mas ficarmos separados, eu acho que o inferno vence. Porque o inferno se faz há séculos, talvez há milênios, desde a era Cristo. Se você fazer uma reflexão existencial milenar, vou ver que o inferno se predominou muito mais do que a liberdade dos direitos humanos. A gente está até discutindo sobre isso, o conceito de inferno. Por exemplo, talvez eles não saibam, mas os homossexuais
hoje, estes hoje que se usam essa energia já há séculos, todo hétero, ou diga, todo homofóbico, para ter o prazer homofóbico, depende do prazer hétero. E Santos Dumont, para quem não sabe, talvez tenha sido um dos primeiros vítimas, eu diria que desse inferno existencial. Vou explicar por quê. Estes poderes, que bem fazem uso desses equipamentos de forma infernal e infinita, a secular ou milenar, não sei, sempre teve o objetivo de ter o mundo só para si. Até então não se sabia até que ponto, mas só que era só para si mesmo, entendeu não? Para pequena minoria. Eu não entendi alguns anos atrás porque alguns, até mesmo psicólogos, sociólogos, diziam-me que direitos humanos é para poucos. Mas como? Como assim? Direitos humanos é para todos, né? E daí eu também descobri que, para estes, por exemplo, os homossexuais são os melhores escravos de alma, porque são os mais adotados de preconceitos e, ao mesmo tempo, fazendo todo um complexo existencial humano, também fazer deles um preconceito maior. E deixa eu explicar, porque eu quero entender que é muito importante. Existem energias, elas têm vários nomes. Eu posso citar todos. Existe a paranoia. Ela cria um sentimento homofóbico. A paranoia, ela vai além de um sentimento natural. Vou citar um exemplo simples. Se você perguntar assim, qual foi a mulher que você teve um sentimento maior de sua vida? Eu fui modelo, já vi mulheres assim de maneira que, olha, não preciso nem dizer, lindíssimas, né? Se você disser, qual foi a mulher que você mais ficou assim, o coração cardíaco, lá em cima, pressão na cabeça, tudo isso. Eu estava atravessando a rua. Essa energia começou a se fazer em mim, antecipadamente, sem saber o que é. Eu tinha 2 avenidas para atravessar. Que acha energia é essa? Já sabia da existência dessa energia? Luiz, só para você ficar no foco e tentar já ir concluindo para a gente passar para as outras. Eu não sabia da intensidade dessa energia e da existência ainda, assim, tão intensa. Acredite, se você perguntar, eu vou dizer, foi por uma senhora de costa vendo a Baía de Guanabara, eu não sei nem se era mendigo ou não. Fantástico esse sentimento. Uma coisa assim intensa, batimento cardíaco, uma coisa louca mesmo, entendeu? Eu falei, não é possível, isso é uma coisa louca. Né? E daí eu comecei a ver que essas energias não são poucas, são muitas. É uma loucura. Hoje nós estamos vivendo, eu queria dizer mesmo, a maior escravidão da história da nossa existência. Boa noite. Primeiro queria parabenizar a iniciativa da exposição. Os homossexuais são considerados os melhores escravos exatamente porque eles sofrem os maiores preconceitos existencial unânime, bem mais até do que os negros, os índios, hoje. E por essa razão, eles acham que são os melhores escravos de alma, porque são muito mais fáceis. Entendeu? A nossa escravidão é econômica hoje, é neoliberal. Não, ela está nos levando para isso, essa precarização. Nossa escravidão é ideológica. Mas eu queria emitir minha opinião, se você quiser ouvir, vamos para a gente debater. Por quê? Porque essa precarização está nos deixando uma certa escravidão de aceitar qualquer coisa, porque a gente não tem mesmo. Sobretudo na nossa área de cultura e da educação, está um desmonte total, como a gente está acompanhando. Né? A gente está vivendo isso num campo nacional, mas também global. Entendeu? De um desmonte e um chamado que o Antônio dos Santos chama de capitalismo de Estado. É um enfraquecimento, é um enxugamento do Estado, do papel do Estado. E aí leia-se as pastas das áreas todas, ministérios, secretarias, servidores, trabalhadores, o trabalho, por isso a questão previdência, leia-se tudo nessa questão. Por isso a gente pode chegar num outro nível de escravidão, que é o aceitar qualquer coisa, porque você está no desespero, porque você está sendo, entendeu? Está sem trabalho, fruto do trabalho. Mas eu nem vou me debruçar sobre isso. Primeiro eu estou impressionada aqui com a exposição, queria parabenizar Marcos Monteiro, o Sérgio,
ao Augusto, toda a equipe, tanto porque eu acho que perpassa tanto patrimônio material quanto imaterial, e não à toa num lugar simbólico como esse que o Nego Ogum está falando, né? Então eu acho muito especial a gente hoje, nesses tempos, falar desse passado e ressignificar esse passado. Então, assim, acho legal que você fala do matriarcado. Por exemplo, eu tive na mãe Torodi, a mãe Márcia lá em São Gonçalo, a mãe Lúcia, enfim, o quanto eu aprendo, né? Sobretudo nesse caminho do Ministério da Cultura, que o Augusto está mencionando, ao construir essas políticas públicas, o Ministério ampliar para essa escuta, para essa construção de políticas públicas, o quanto foi importante para o poder público ouvir, escutar, construir com e não para. Isso muda tudo, não é levar a cultura para de baixo para cima, não é? Enfim, essa lógica toda nos deu, acredito, anos-luz de construção de políticas, sobretudo na cultura, que é evidente, infelizmente a gente está agora na iminência de algumas perdas, mas eu concordo com você que a gente vai resistir. E para finalizar, uma reflexão que eu acho interessante que você traz e que eu percebi, a minha tese de doutorado, a minha pesquisa foi sobre as manifestações de 2013 até o golpe de 2016. E eu percebi o quanto a gente está tentando ressignificar algumas esculturas, algumas simbologias. Você citou ruas, você citou espaços, o Valon, o quanto esses lugares são referências, trazem ancestralidade, sambaquis, trazem, né? E o quanto é importante a gente nomeá-los da forma como eles de fato foram. A gente fazia alguns concertos da nossa dívida histórica, digamos assim. Eu percebi isso no Monumento às Bandeiras, em São Paulo, para dar um exemplo. Na hora que os indígenas fizeram uma manifestação lá de demarcação das terras e jogaram tinta vermelha em cima do monumento, foram chamados de vândalos, tiveram que lavar, mas o pajé disse, pelo menos por um dia, a gente não fez um culto aos bandeirantes que causaram o nosso genocídio. A gente deixou ali simbolizado o nosso sangue indígena. É como você está dizendo, esse sangue que por aqui correu, de tantos povos negros que são nossos ancestrais, eu digo nossos porque nós nos sentimos, né, nos permitimos e abraçamos essa causa, do quanto a gente tem que fazer essa correção histórica, do quanto é importante para a gente, não é só simbólico, é simplesmente a gente se apropriar da nossa história, né? A gente ressignificar essa história para nós mesmos, para os filhos e para quem vem. Então, o quanto eu acho importante, mesmo com essa dificuldade, né, e que o INEPAC esteja, o IFAM, enfim, porque senão não tem zona portuária, não tem ressignificado, não tem VLT, não tem obra, não tem nada que nos diga. A população não se vê nisso. Então, eu acho assim, extremamente importante que se pense a política, mas que se pense essa ressignificação do patrimônio material e imaterial. Acho fantástico que vocês estão resistindo, eu me sinto extremamente representado e contemplado. Parabéns aí. Vem mais para frente, pode ser. Fiz uma provocação. Boa noite. Eu sou da Cruzmar. Acho que assim, ficar de costas chato, né? Eu assim, queria só falar para você que em casa de Candomblé a gente não tem essa diferença do negro e do branco. Todos são filhos. Todos são para ser tratados, curados e amados. Entendeu? Essa diferença que o povo que chega com a sua ancestralidade. Você está dado como o Shoguiano, é isso? Mas a tua ancestralidade é a força que te leva para esse caminho. E esse caminho é que tem que ser tratado. Não está lá para ver se você é louro, se você tem dinheiro, se você não tem. E isso não é, a Casa de Candomblé não está procurando isso. Não está olhando por esse ângulo. O que a gente olha muito é a estrutura psicológica, material, o que é que ele está precisando.
O que Ifá, né, os búzios dizem para que a gente possa melhorar a estrutura daquela pessoa e a vida daquela pessoa, não cor, né, se qual sexo, se é homossexual, se é lésbica, isso nunca influenciou, não é porque agora é a atualidade, porque eu tenho 40 anos de iniciada e no meu tempo, desde 5 anos eu vou à casa de candomblé, que minha mãe era feita de Azançu. E a gente nunca teve isso. Também tinham pessoas brancas, a pessoa que me iniciou era branca também, entendeu? Meu pai e os Carlos. Então, a gente não vê com esses olhos de separação, porque a pessoa é branca, vai lá atrás, ou não devia estar na casa do candomblé, ou até dizem, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que acham como é que o santo pega uma pessoa branca. Isso é loucura, não existe. Todo mundo está aqui para receber essa energia, né? Que é um pouco daquilo que a gente chama dos deuses, né? Recebe aquela energia, independe daquela energia de ser branco ou preto, vai pegar ou não vai pegar, lógico, lá você tem tua ancestralidade, você lá no seu ancestral, há anos atrás, mil anos atrás, veio aquilo trazendo de mãe para filho, vó, neto, todo mundo, até que aquilo chegue numa pessoa que vá dar conta daquela iniciação. Então, acho extremamente importante que as pessoas saibam que na nossa unidade territorial, que é a Casa do Candomblé, que a gente lá cultua, tem a nossa cultura e preserva a cultura dos nossos ancestrais, não tem essa diferença, entendeu? Agora, a diferença tem de nome, de dialeto, essas coisas, de qual Angola cultua Inquice, o Jeje cultua Vodum, os Quetos cultuam orixás, e aí a gente vai, cada um com a sua vertente, mas não se impressione com isso, não, que isso não existe na casa de candomblé, nenhuma casa de candomblé. Obrigado. E outra coisa, gostaria muito de participar de outras. Acho que é um espaço que a gente tem que preservar, fazer o trabalho de formiguinha, falar com outras pessoas para que existe esse espaço para poder falar e vir assistir também a palestra, que não é só porque é o Luiz, não. Outras palestras deveriam ser enriquecedoras e é bom para nós. A gente tem que também aprender a sentar e ouvir, né? O público tem que participar. É assim, sim. O problema é que se ignorou a sensibilidade durante a existência, o problema é que a sensibilidade é que leva ao raciocínio lógico ao equilíbrio. A sensibilidade é um movimento racionário, memória passada, raciocínio. O senhor já foi a alguma casa de candomblé? Eu já fui, mas eu era criança. Ela não é. O senhor se cuida, porque eu acho que o senhor está precisando de fazer um ebó, né? É um prazer, né, estar aqui com o Negro, uma referência aqui do movimento negro, de toda essa luta, né, que eu sei que não é pequena, né? Ana Lúcia Parda, aqui uma guerreira também, equipe de INEPAC, nossa mãe aqui, lá de São Gonçalo, dizer do prazer enorme da gente estar aqui tem passado, você acertou, tem palestras impressionantes. Nós tivemos um ciclo de palestras aqui de arqueólogos, falando sobre aquela região ali da chamada Pequena África, do caso do Valongo, arrepiar, um negócio impressionante, a importância e descobertas fantásticas, e que nem sempre o poder público chancela, né? Quando nós chamamos, nós queríamos fazer, ver sempre, o INEPAC tem essa tradição de ser um órgão, por incrível que pareça, é um órgão de patrimônio que não é chapa branca, né? É um órgão que está sempre à frente do seu tempo. Quando nós tombamos a Pedra do Sal, a Casa da Flor, a Ladeira da Misericórdia, eu sou fã do... Exatamente, o terreiro, Eliaxé Aporfanjá. Quando nós tombamos
a Ladeira da Misericórdia. Isso na década de 60, o IPHAN tombou há pouco tempo, fez uma festa enorme. O INEPAC já tombou isso na década de 60. Né? Quer dizer, nós fomos aí o primeiro órgão de patrimônio estadual, né? Depois do IPHAN, nem o INEPAC em todo o Brasil. E sempre na vanguarda. Né? E isso foi sempre uma ideia, desde os tempos quando o Darcy passou por ali, que nós tivemos figuras incríveis, o Ítalo Campo Fiorito, com esse olhar, né, de valorizar o ser humano, que as comunidades eles realmente desejavam, quais eram os anseios das comunidades. Olhar o patrimônio a partir do olhar das comunidades, né? Quando nós tombamos, por exemplo, lá a Pedra do Sono, né? A Praia do Sono, lá em Paraty, porque os caiçaras estavam sendo ameaçados, e só por isso nós conseguimos preservar ali, né, numa luta enorme contra a especulação imobiliária. Enfim, e nós, vocês sabem da minha história, né? Eu fui extirpado do INEPAC por grandes interesses aí, e retornei agora em 2007, foi uma surpresa, o convite, e imediatamente eu falei, cara, mas o Valongo, por que o Valongo não é tombado? Nem pelo município, nem pelo Estado, nem pela União. Comecei a estudar, imediatamente eu descobri a razão. São interesses imobiliários. Quando você tomba um bem, você não protege só o bem, não. Você protege todo o entorno. Toda a ambiência daquele bem precisa ser protegida. E ali são tantos interesses que o último dos secretários que passaram, o penúltimo secretário do Crivella, ele teve a audácia de publicar um decreto proibindo os tombamentos na região portuária. Você acompanhou isso? O Índio da Costa, vocês acompanharam, ele decretou, o prefeito decretou um decreto municipal proibindo os tombamentos em todas as esferas. Para rir, né? Porque o tombamento, né, a lei de patrimônio, ela é concorrente, ela se dá tanto para o município quanto para o Estado e pela União. E não existe mais forte. O tombamento mais forte vai ser o mais restritivo. E ninguém pode interferir. Não é uma lei municipal, uma lei estadual que vai proibir o federal ou vice-versa. Não existe isso. Eu ri, né? Falei, olha, o presidente da CETURP, né? Olha, não pode tombar aqui. Falei, olha, isso é uma piada. Olha, vocês podem rasgar isso, porque isso não tem valor nenhum. Isso pode ter valor para o município. Vocês podem estar impedindo, de cima para baixo, que o IRPH tome. Mas o Estado e o IPHAN, eu não sei como é que o IPHAN ainda não tomou o caso do Valongo. E não sei como é que a Unesco declarou patrimônio mundial o caso do Valongo sem ter um tombamento. Imediatamente comecei o processo no departamento de pesquisa para tombar o caso do Valongo, porque é super necessário. Né? Na realidade, o IPHAN ele atua ali do ponto de vista da arqueologia. Existe uma lei federal que coloca o IPHAN como responsável, todo o setor de arqueologia do IPHAN. Aí a lei é só federal, a arqueologia é só o IPHAN, mas o tombamento não. Então a interferência do IPHAN no caso do Valongo vai ser nos aspectos arqueológicos, porque nos aspectos do patrimônio ele agora está tombado. Tudo que for feito ali vai ter que ter sim o acompanhamento e autorização do órgão que o tombou. No caso foi o órgão estadual, foi o INEPAC. E a tradição do INEPAC é ouvir as comunidades. Né? O que nós queremos para aquilo ali? Que tipo de intervenção é importante, é interessante? Porque isso é uma tradição do INEPAC, não sou eu que estou trazendo. Eu não inventei o INEPAC. Quando o INEPAC surgiu, eu estava nascendo. O INEPAC existe desde 1963. Eu tinha 2 anos. Eu era uma criança, mas eu estava nascendo. Quer dizer, eu não inventei, mas o INEPAC tem essa tradição. Então, imediatamente, quando começou todo esse movimento aí, esse conservadorismo aí, né, eu chamei Augusto e falei, Augusto, a gente tem que fazer, tá no final de governo, vamos fazer uma exposição sobre a africanidade e falar nisso, mas com outro olhar. Eu acho que nós temos que fazer uma exposição e lançar um catálogo, que nós já estamos produzindo o catálogo da exposição, mas com outro olhar. Não levantando determinadas bandeiras e tal, mas mostrando a grande contribuição, né, que a raça negra
trouxe especialmente para o estado do Rio de Janeiro, né, do ponto de vista da alta tecnologia, né, que eles nos trouxeram na metalurgia, na cerâmica, conhecimentos fantásticos, né? Quando os europeus chegaram na África, e eles só adentraram na África a partir da segunda metade do século XIX, né? Porque eles não entravam na África, eles só chegavam ali na costa onde eles comercializavam, né? Com os próprios africanos. Quando realmente eles entraram no interior da África, especialmente na expedição punitiva dos ingleses, quando eles saquearam completamente o Benin e chegaram e encontraram aqueles bronzes maravilhosos, eles não acreditaram que aqueles bronzes eram africanos. Eles achavam que eram ou chineses ou gregos, porque eram tão refinados, né? E os africanos já dominavam a técnica da cera perdida, né? E eram objetos de arte tão absolutamente fantásticos que aquilo não podia ser africano, daquela cultura inferior. Olha só. E hoje nós sabemos que, além do Egito, que foi uma civilização maravilhosa, que muitos ainda, quando a gente fala no Egito, eles não se tocam que o Egito é na África, por incrível que pareça. O Egito é na Europa. O Egito é na Europa, né? Se comparam lá com os gregos. Então, Elizabeth Taylor, né? É verdade. Mas civilizações antiquíssimas e até mais evoluídas do que os egípcios, como a civilização de Enoque, por exemplo, né? E que tinha uma cerâmica absolutamente maravilhosa, e que a gente hoje, as descobertas arqueológicas, conhecimentos na matemática, né? na astronomia, absolutamente fantástico para a história da humanidade. Foi quando nós resolvemos fazer essa exposição e chamar o primeiro módulo de África, berço da humanidade, que é o nosso primeiro módulo. Porque aí entra até nessa questão de Corman, porque se a África cientificamente é o berço da humanidade, se todos nós, os fósseis mais antigos de hominídeos foram encontrados na África, todos nós somos africanos, pelo menos do ponto de vista da ciência. Lá é a nossa raiz. Agora, se por questões climáticas ou de uns têm a pele mais clara, outros têm as mais escuras, isso foi através dos tempos que as coisas seguiram esse rumo. Mas aí os estudos ainda, por mais que os eugenistas do século XXI queiram dizer o contrário, cientificamente não se sustenta, né? A África... Na própria África você vê por regiões a diferença de um povo para o outro ali na questão de estatura, tudo. Então, a intenção dessa exposição foi justamente essa, mostrar um outro aspecto que normalmente não é mostrado. Tudo de bom que eles trouxeram, não só se fala muito na gastronomia, na língua, na música, mas principalmente na tecnologia, né? Tudo que eles trouxeram. Até porque nós sabemos que o branco pouco trabalhou aqui. E trabalhava mesmo, era o negro. E trabalhava porque ele tinha conhecimento de causa. Quando eu coloco ali os objetos de ferro, porque os melhores metalúrgicos eram negros, né? Os nossos melhores ourives eram negros. E os nossos artistas mais interessantes eram negros ou filhos de negras, como Aleijadinho, Mestre Valentim, que eu coloquei uma imagem do Mestre Valentim aqui. Poxa, isso se faz pensar. Outro dado muito interessante, eu sou presidente também do Conselho Estadual de Tombamento, quando eu passei isso, eles começaram a refletir. Quando se falou em André Rebouças aqui, alguém me cita um grande engenheiro negro da atualidade? Com o potencial e com o talento de André Rebouças no século XIX? Quantos grandes e renomados artistas do ponto de vista do percentual negros? Nós tínhamos artistas negros no século XIX, não é só nas artes plásticas, na engenharia, mas também intelectuais fantásticos. Um dos grandes editores, né, que inclusive foi o primeiro editor de Machado de Assis, negro, entendeu? Então nós tínhamos, se nós formos, isso é através do tempo. Eu sou da Baixada Fluminense, o jornal mais antigo de lá, que é o Correio da Lavoura, foi criado por Silvino Hipólito de Azevedo, o negro. Isso em 1917. O jornal existe até hoje, administrado por seu neto, Robson Azevedo, negro.
o decano da imprensa, talvez um dos mais antigos do Estado do Rio de Janeiro. A empresa de ônibus mais antiga da Baixada, Aviação Irene, de um negro. Mas não era um negro assim, igual você, não. Era um negro negão, retinto. Isso na década de 1920. Era o principal empresário da Baixada. Quer dizer, quando as pessoas focam muito na questão da escravidão, na questão, é importante, é óbvio que é importante. Eu acho que isso nós não podemos nunca apagar esse passado. Jogar para debaixo do tapete. Quando algumas pessoas chegam aqui, não era bem assim, porque eu ia... Como é que não sofreu, cara pai? Sofreu e sofreu muito. Você não sabe o que é a escravidão. E não é só a escravidão do negro, a escravidão como um todo. Qualquer escravidão, ela é deplorável, abominável, precisa ser combatido, mas combatido em todos os momentos, e qualquer tipo de escravidão. A escravidão psicológica, a escravidão corporal, né? Às vezes, o que se fala muito hoje na perda dos direitos trabalhistas, isso aí talvez estejam querendo aí nos infligir um novo tipo de escravidão, né? Então a gente precisa estar muito atento e quando nós resolvemos, eu e Augusto, fazer essa exposição, era com esse olhar. Era um olhar muito além da escravidão, mas falando também sobre a escravidão. É um olhar de tudo de bom, né? De uma maneira comemorativa, né? E para cima do grande legado que a raça negra trouxe para todos nós, né? Que nós devemos nos orgulhar de verdade. Pô, foi um prazer enorme ter você aqui. Poxa, vocês incríveis. E teremos você mais próximos, né? Eu só vou estar no INEPAC até o dia 31 de dezembro, já estou arrumando minhas gavetas. A gente vai ficar ou não fica? Mas continuamos na luta, porque temos muita coisa pela frente aí e a gente não joga toalha, né? Mas o importante disso tudo é que trabalhar dos dois lados do balcão. Eu acho que se você não ficar no INEPAC, você não vai deixar de estar contribuindo, de estar lutando, formulando, muito pelo contrário. Você vai estar formulando mais ainda, porque tem muitas coisas que estão atravessadas na sua garganta, que pela questão do carro, pela questão do... tem que segurar a marimba. Mais ou menos, eu não sou... Não, eu sei. E agora, mas se tiver do outro lado, agora eu quero fazer uma provocação, porque na verdade, o nosso povo, ele é muito carente de informação, ele é muito carente de dados, ele é muito carente de perceber, de conseguir, por exemplo, vir quinta-feira, feriado, entrar aqui dentro do espaço. Muita gente passa aqui na porta, mas não tem vergonha, tem medo, não tem tempo, passa. Eu quero provocar vocês. Essa exposição, infelizmente, só vai ficar 15 dias aqui. Mas ainda tem tempo. A gente se mobiliza. Uma parte dela, está exposta lá na Central do Brasil. Está exposta naquele espaço maravilhoso que agora tem a estação de Niterói das barcas. É extremamente importante que essa maravilha esteja aos olhos de todos, até daqueles que criticam, que demonizam, para poder... Não é bem assim, sabe? Levar aquele tapa, levar aquele soco na boca do estômago, porque muitas pessoas, até pela falta de informação nos livros, como dizem que não aconteceu o Holocausto judeu, todos dizem que a escravidão não foi isso, não foi bem assim. Era um bando de indolentes. Eram os negros que pegavam os negros lá e mandavam para cá. Não, fugiam todos por quilômetros. A gente sabe que não era assim. Exato. Então, eu sei que não é fácil.
É uma provocação por quê? Porque naquele dia o Pezão ele estava a favor de tudo, ele dava tudo. Eu não admito essa exposição esse pouco tempo, vamos aumentar, vamos girar para outro lugar. Então, governador, olha só, nós queremos botar na central. E aí? Como é que nós vamos fazer, governador? Esses trabalhos têm que ir onde o povo está, não adianta. Que se o nosso povo não tiver, e te garanto, a galera não vai passar correndo, olhar e ir embora, não. A galera vai, as pessoas querem informação, elas estão ávidas por informação. E quando elas verem esse material, quando elas verem essa força, essa pujança. Vocês podiam fazer uma carta reforçando os meninos, porque eles fizeram na marra. Meu querida, na marra. Minha querida, não é sociedade civil que tem um dica. Eu estou falando. Na marra. Eu sou, não é porque nós estamos no mês da consciência negra, do enfrentamento contra o racismo, não. Eu sou o cara que eu provoco, dou o caminho e vou para dentro. Entendeu? Eu sou um homem de algum. Eu vou na primeira fila lá, vou puxando, não quero saber quem está vindo atrás. Eu estou indo lá na frente. Porque eu já estou falando isso aqui, mas já estou sinalizando, ó. Preparem-se, porque amanhã vocês estão recebendo documento, o secretário de Cultura vai receber o documento, o governador vai receber o documento e outras instâncias receberão. E dia 20, que eu estou convidando, não, aí eu não estou convidando vocês, eu estou convocando vocês a estarem lá no Zumbi no dia 20, 9 horas. Ah, mas não vai, vocês vão encerrar 9 horas da manhã? Abre 9 horas e a gente que tem que abrir. Ah, então abre e depois vão lá. Mas tem que ir lá. Quero vocês lá. E lá eu já vou avisando vocês. Lá eu já vou divulgar essa minha provocação e essa nossa solicitação. Nós temos que levar esse trabalho. Nós temos que expor esse trabalho. Nós temos que apresentar esse trabalho. Nós temos que mobilizar o nosso povo em torno desse trabalho. E ano que vem esse trabalho ele vai ter que explodir afirmativamente. O VLT tem uma dívida muito, eu falei com ele, tem uma dívida muito grande. Então, com certeza, ano que vem, o VLT vai ser um dos apoiadores dessa exposição. Isso eu te digo com certeza, está sendo gravado. Ano que vem, o VLT vai ser uma das empresas que vai apoiar essa exposição. Eu quero agradecer e muito aos meus ancestrais. Eu quero agradecer muito aos vodus, inquins, orixás e encantados. Eu quero agradecer e muito a vocês por essa oportunidade, por esse momento. É extremamente ímpar essa oportunidade. E não é por acaso. Ontem nós estávamos no colégio Herbert de Souza, com uma galera, com uma juventude, e a juventude está maravilhosamente preparada, querendo realmente que a gente some, que a gente ofereça, que a gente ajude. E estão se conscientizando. Da mesma maneira que eu, no meu passado, eu tive uma Lélia Gonzalez, que hoje eu sou o Negro Gum. Mas Lélia Alves Oliveira me deu o nome de Luiz Eduardo Alves Oliveira. E Lélia Gonzalez me deu o nome de Negro Lindo da Mangueira. Então muita gente me conhece como Negro Lindo da Mangueira. De uns anos para cá eu virei o Negro Gum. Os antigos não querem me chamar de não aceito o Negro Gum. Ah, você é o lindinho, você é o Negro Lindo da Mangueira. Mas é a força dessas mulheres. E eu, num momento importante da minha adolescência, da minha juventude, eu tive Lélia, eu tive Wanda Ferreira, eu tive Abdias, tive Dialeda, K.O., professor Sebastião, eu fui um afortunado. E aí eu procuro, guardando as devidas proporções, claro, mas procuro construir da melhor forma, replicar minha experiência, minhas informações e fazer da mesma maneira que foi feito comigo, fazer com essa juventude. Porque assim é que nós temos que fazer, na unidade, na união, na informação
que somente assim a gente vai continuar mantendo essa energia pulsante. E quando eu chego num espaço desse, dos meus ancestrais aqui pisaram, e eu vejo uma exposição dessa, eu vejo uma iniciativa dessa, eu vejo toda a dificuldade que vocês travaram. Lembrei você hoje de quando nós nos encontramos lá atrás, na Biblioteca Parque. Vocês não conseguiram fazer lá e eu fiz. Mas nós estamos juntos, misturados, agarrados e unidos na força de Ogum para fazer muito mais. Ogum Ationa. Boa noite.